Oi, pessoal, estamos aqui no terceiro episódio do Prevcast. Eu sou Iris Cazuza Natália Borboremas. e hoje trouxemos uma pessoa mais que especial, né? Um convidado aqui para o nosso Prevcast, Dr. Stefano Lacerda, que é um dos melhores dermatologistas de Campina Grande e é um médico da nossa rede credenciada. Dr. Stefano, é um prazer, seja bem-vindo, né, ao nosso Prevcast. Eu queria escutar um pouco, nós queríamos ouvir um pouco da sua história, né, e saber o porquê que você escolheu a dermatologia para a sua vida. Boa tarde, meninas. É um prazer meu, né? Inicialmente, agradeço a vocês o convite e fazendo assim um breve resumo, né, da minha carreira, né, como médico. Eu sou graduado pela Universidade Federal de Campina Grande e pós-graduado em dermatologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Recife, né? Uma faculdade de como particular privada. Então, a dermatologia surgiu na minha vida assim, como um relâmpago, porque era a última especialidade que eu tinha em mente na época de graduação. Inicialmente, qual seria a sua escolha? Oftalmologia. Sério, Então, bem assim, bem dois diferente. extremos. Dois extremos. E aí surgiu essa pós-graduação em Recife e eu me interessei, né? Inicialmente, eu disse, não, eu vou começar a fazer uns 3 meses ali, se eu ver que realmente é aquilo que eu gosto, que eu vou me identificar, e aí eu continuo. E comecei, né? No primeiro mês, tranquilo, segundo mês, fui gostando mais ainda da especialidade. No terceiro mês, me apaixonei e terminei. E daí, E estou por aqui, até né? hoje. Então, hoje eu faço dermatologia há mais de 10 anos, aqui em Campina e na redondeza aqui de Campina Grande. Mas, assim, qual foi o ponto mais curioso que, mesmo sendo a última opção, o que foi que lhe atraiu? Qual foi aquela viradinha de chave para que você dissesse, eu vou aqui tentar na dermatologia? Porque, geralmente, a dermatologia ela é muito atrelada à estética, né? As pessoas têm essa visão de a dermatologia é estética. Mas a dermatologia ela vai muito além do que a estética. A gente bem sabe que existem várias outras doenças atreladas à pele e que o dermatologista trata diretamente. Tu quer saber mesmo o que foi que me levou à dermatologia? Não, com certeza. O que eu quero dizer é assim, quando você é médico, você tem aquele paciente como seu, né? E você gosta e você quer cuidar dele. Então, a gente como clínico, clínica médica, quando você termina, você faz uma pós-graduação em clínica geral, né? E depois você começa a trabalhar nas emergências, como eu ainda trabalho ainda hoje. Mas você como clínico geral, você é limitado, É né? verdade. Então, assim, estou conduzindo um paciente aqui da cardiologia, chega, pá, eu tenho que chamar o especialista, De fato, né? sim. Aí eu estou tratando aqui um paciente que é da gastro, né? Então, pá, vou chamar o especialista. E aí você ficava limitado a mais alguém. E eu disse, não, eu vou procurar uma especialidade que eu resolva, Muito bom. entendeu? E dermatologia, ou é o dermatologista, ou ninguém sabe. Muito pouca, assim, você vê médicos tratando patologias mais sérias da dermatologia, a não ser o especialista, entendeu? Então foi isso que me atraiu e resolvi fazer como pós-graduação. E aí, como você disse, bem falou agora, a dermatologia não se limita apenas à dermatologia estética, né? Dermatologia é muito além da estética. E o que você mais vê hoje são colegas terminando e só se direciona para a parte estética. É botox, é preenchimento, é fios, é laser. E aquela parte que a gente chama de dermatologia raiz vai ficando ali, meio que adormecido, né? E aí eu me sujo. Né? Que Eu você gosto muito da dermatologia clínica e cirúrgica, que lá a gente faz, né? A parte de cirurgia oncológica, dos cânceres de pele. Até Entendeu? porque a dermatologia ela também pode ser uma especialidade de prevenção, Sim, independente de também atuar na área da estética, mas também pode ser uma forma de prevenir várias doenças que existem aí. E dentre elas, quais as doenças que o senhor mais trata no seu consultório? e para você ter uma ideia, veja bem, tem muitos pacientes, né, que só chegam para a gente, né, especialista, quando a doença já está assim, no estágio muito avançado.
né? Já tem passado por médico do postinho, médico de emergência, médico de hospital, médico não sei o quê. E cada um vai passando crema aqui, um crema acolá. E quando você chega, muitas vezes já está mascarada aquela doença, então você tem que fazer uma história, aquela história mais detalhada para tentar entender a lesão primária, né? Que a lesão primária em dermatologia é onde você chega no diagnóstico final, entendeu? Que normalmente isso aí é o que o senhor normalmente vê hoje dentro da sua clínica, para que a gente desmistifique isso, porque, de fato, a própria dermatologista, você muito bem deixou, existe uma grande diferença de atendimento, né, da parte da estética e atendimento dermatológico. E aonde entra a prevenção para, né, para você tratar, e às vezes, muitas vezes, você só vai nos últimos casos. Por exemplo, vamos falar aqui um exemplo bem prático, né? Que é um exemplo, é uma patologia de fundo de grande importância na dermatologia, que é o câncer de pele. Uhum. Né? Então, o câncer de pele surge lentamente. Né? O principal fator desencadeador da doença é a radiação do sol acumulada a longo prazo. E é um câncer que Né? muita gente não se preocupa. De fato, É, é um câncer, acho que é até mais raro, porque não é tão divulgado como o ainda câncer de mama, como o câncer de colo de útero, como próstata. Ele não é tão divulgado, por isso que as pessoas não procuram tanto essa prevenção do câncer de pele. ainda é muito subestimado o câncer de pele, né? No Brasil e talvez até no mundo. Por quê? Para você ter ideia, ainda hoje é o principal câncer de todos os cânceres, né? Com exceção do câncer melanoma, porque eu estou falando do câncer não melanoma. Então, é um dos principais cânceres, né, de incidência ainda maior no Brasil. Só perde depois para câncer de mama, câncer de próstata. Interessante. E eu não sabia dessa informação. Até porque existem campanhas do Outubro Rosa, que é para o câncer de mama, mas eu nunca vi uma campanha direcionada para o câncer de pele. Mas tem. Dezembro, o mês de dezembro é o dezembro laranja. Né? O dezembro laranja é um mês onde você trabalha todo aquele mês na prevenção, na divulgação da importância da prevenção do câncer de combate ao câncer Você de está pele. ligado diretamente à dermatologia e está, de fato, diretamente ligada a esse mês o dezembro laranja, né? Que até então eu não conhecia, de fato. Mas não é tão divulgado. Eu digo assim, na massa, no geral, na ponta, não chega tanto essa informação como chega massificado o câncer de mama. Exatamente. Por isso a importância de falar da prevenção. É verdade, porque assim, de fato, quando uma pessoa procura para que seja atendida, até para ir no seu consultório, às vezes ela não tem a noção do que está acontecendo com ela. Como não é massificado, né? Não é massificado o dezembro laranja. Não é massificado. Se a gente for analisar de forma Brasil, vamos falar de Paraíba e Campina Grande, regional. Se a gente for falar regional, Campina, raro você ver uma campanha massiva para dezembro. E agora você trazendo esse dado estatístico, a gente como prevenção, que a Prevmed é isso. Vamos atuar diretamente numa campanha voltada. Com certeza, Iris. Então, para o dezembro laranja. Você trouxe esse dado, né, para que a gente também possa analisar o que a gente pode fazer para o nosso cliente final. Porque quem é Prevmed tem acesso a isso. Pois é, meninas, e assim, por ser um câncer subestimado, é um câncer de maior prevalência, principalmente nos idosos. É mesmo. Hoje em dia, né, com o advento do protetor solar, a gente está, assim, é como se fosse o trabalho de formiguinha, sabe? Tentando estimular o uso correto do protetor solar, que hoje já existe excelentes cosméticos do protetor solar. Enquanto que na época, vamos supor, 40 anos atrás, onde os idosos hoje estão sofrendo, né, e está aumentando a incidência desse tipo de câncer, não melanoma, é que se faz a importância da prevenção. Né? Naquela época, o pessoal trabalhava muito na zona rural. E haja roça para cá e só para lá, ia sol. Aí, depois de 50, 60 anos de idade, aí começa a surgir as lesões. E muitas vezes a lesão surge de uma forma assim, como se fosse uma espinha. É isso que eu ia perguntar. Quais os principais sintomas, né? Para a pessoa ligar o alerta e dizer, eita, preciso marcar um dermatologista. Exatamente. É aquela lesão, tipo, é um feridinho que não cicatriza, né? Tá aqui, ou tá na ponta do nariz,
ou tá aqui no rosto, e aí começa a usar pomada cicatrizante, começa a usar pomada de antibiótico com corticoide, e aí depois de um mês não melhora, e depois começa a sangrar, e aí é onde está instalado a neoplasia. E muitas né? vezes não quer procurar um profissional, porque Exato. acha que é tudo Porque tranquilo. acha que não é assim. É Por ser um verdade. tipo de câncer, o não melanoma, Não melanoma. por ser um tipo de câncer que não é tão, que tem uma mortalidade, uma letalidade alta, é por isso que ainda é subestimado. Entendi. E agora sim, depende muito da região e localização dele, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você ter um câncer de pele na ponta do nariz ou aqui no ângulo da mandíbula, e outra coisa é você ter um câncer de pele no lábio, ou então na região periorbital, né? Entendi. E E surgiu aí até uma quando você dúvida vai fazer agora. uma cirurgia, que muitas vezes você pode ficar com um defeito estético grande, dependendo da localização e do tamanho do tumor da lesão. Por né? isso que é importante, vamos ressaltar isso. Vamos ressaltar a prevenção. O quanto é importante você se cuidar. Às vezes, quem está em casa, muitas vezes, acha assim, é inacessível ir para o médico. É inacessível ter um dermatologista. Porque hoje, se a gente for tratar sobre isto, a gente sabe que as especialidades são muito mínimas. Então, você que está nos assistindo e não tem o seu plano Prevmed, faça o seu plano, porque trabalhamos fortemente com a prevenção. Sim. Porque a prevenção, prevenir é melhor que remediar. Não é isso, doutor? Prevenir é melhor do que tratar. É melhor do verdade? que tratar. Exatamente. Porque às vezes a gente vai quando o negócio já está feio. Eu acho que médico tem que ser realmente uma rotina na nossa Também. vida. O médico, a gente não tem que ir em busca do médico quando a doença já está instalada. E sim para prevenir o aparecimento de qualquer doença. Exatamente. Então, para ter consultas eletivas de qualidade com médicos, assim como o Dr. Stefano Lacerda, temos várias outras especialidades na nossa rede credenciada. Veja aqui no QR Code que vai estar no canto e saiba mais sobre o nosso plano PrevMed, que trabalha fortemente a prevenção e é um plano que veio para democratizar a saúde, ou seja, dar acesso de qualidade com um baixo custo. E eu vou até puxar um gancho esse de íris, tão importante quanto, porque não é só falar da Prev, vamos falar também do profissional, o qual ele também está na nossa grade de credenciados e que eu sou também paciente dele. Então, assim, eu vou tratar também... Você tem essa Tem. experiência para contar de como foi atendida, Não, né? além de... Inclusive, o convite surgiu através da sua consulta, porque tudo ela come- só falava, doutor Stefano é maravilhoso, doutor Foi. Stefano, meu Deus, eu estou encantada. Tudo começou justamente com uma pequena sinalização que eu tive em casa, com essa dica que você deu aí, porque quem está em casa acredita que não é assim. Exato, é verdade. Entende? Então, quem está em casa é importante que o senhor frise como é que usa, eu até antes de fazer a minha pergunta, como usa um protetor solar. Uhum. Porque às vezes a gente não sabe, as pessoas que estão em casa não sabem. Então começou assim, com uma coisinha que estava na minha, tipo, estava me incomodando e eu não sabia por que aquilo estava acontecendo. Uma coisa que é importante hoje, assim, para todos os médicos, e eu tenho isso assim como aprendizado na minha vida, e é por isso que ainda que eu tenho muitos pacientes lá no consultório, é a forma humana de se tratar. É verdade. Entendeu? Muitas vezes o paciente chega para você ali com tensão, né? Como aquela tensão que eu cheguei agora, né? Eu vou fazer um podcast, a pessoa chega meio nervoso, do mesmo jeito ao paciente, fica ali naquela recepção, só esperando, vai chamar meu nome, vai chamar meu Muito nome. preocupado. Né? Primeiro, quando ele sai de casa, já sai de casa com problema, que não sabe o que é, e quando chega lá e você tem um bom atendimento, você tem um atendimento humanizado, aí tudo isso faz a diferença. Faz sim. Entendeu? E foi isso que você realmente me propôs. Falando na questão que você fez a pergunta sobre como se usar o protetor solar, né? Hoje o protetor solar está para dermatologia como, sei lá, vamos fazer uma comparação, o eletrocardiograma está para cardiologia, né? No sentido de prevenção. Né? Você está usando o protetor solar, você está prevenindo ele de várias situações na dermatologia, desde as manchas, do melasma que surge com a radiação solar, o câncer de pele, né? Tem protetores hoje em dia que funcionam como ótima hidratação, então assim, aqueles pacientes que têm a pele até mesmo muito como seca, maquiagem, né? Aqueles com cor, exatamente. porque eu acho que hoje em dia quebrou mais esse mito que era antigamente, que protetor era só na praia.
Né? Porque eu Com lembro certeza. perfeitamente que ninguém usava protetor no dia a dia. Porque Só usava hoje protetor você na pode, praia. E hoje não. Hoje eu vejo que as pessoas realmente colocou o protetor no seu dia a dia. Verdade. Óbvio que tem aquelas pessoas que ainda não têm tanta informação É. e ainda acham que é besteira. Mas eu sou uma dessas pessoas que eu coloquei o protetor no meu dia a dia. Eu No também. meu dia a dia eu uso protetor com cor Uhum. e acho perfeito, sinto a pele hidratada e eu sei que eu estou sendo tratada. Tanto que você vê hoje, o pessoal brinca muito. Os 40, 50 de hoje não é como antigamente. É bem, Eu acho que é porque essa geração hoje tem se cuidado cada vez mais. E Tem. você vê hoje uma mulher de 40, de 50 anos, você olha, você tem 40, 50 anos, porque já vem cuidando da pele com a prevenção. mas também tem outros bem irresponsáveis, que a gente chega na praia e está se queimando, né? Passa bronzeador, né? Aquela Aí daqui dali vai com certeza lá na frente ter uma lesão. Vai. Uma Que é lesão. justamente sobre isso. Às vezes, quem tá. Eu vou falar por mim, que é mais fácil falar sobre a sua pessoa. Às vezes você não tem o conhecimento. Às vezes você acha que está fazendo super certo e, na verdade, você está fazendo tudo errado. Claro, com a tecnologia você não tem como errar a questão do protetor. É. Mas o que aconteceu comigo, por isso que eu lhe procurei. Então, eu fui olhar na base do nosso credenciado e, normalmente, quem está em casa não sabe que a gente tem médicos tão renomados. E aí, se digamos de passagem, o senhor é renomado. Porque você não é só dermatologista, você é geriatra. Quem está em casa, quem é nosso paciente, às vezes ele não olha, ele não vê. Então, quando chega lá no seu consultório, ele nem... Ele, nossa, é aqui? E você é atendido aqui? Porque eu estava lá quando tinha quase 100 horas, esperando para humildes, que nós somos, né? Mas ficou pensando assim, nossa, eu vou ser atendida aqui, com essa qualidade. É porque esse é o que a Prevmed gosta de proporcionar, é o atendimento humanizado e É. pegar justamente esse leque de pessoas que não têm oportunidade. Às vezes nunca foram a uma consulta médica, Uhum. porque acha que consulta médica é cara e só tem que ir quando realmente há necessidade, porque não tem condições de ter acesso a um plano de saúde, porque você sabe que hoje o valor de um plano de saúde realmente, muitas das vezes, fica fora do orçamento da população. Inacessível. Né? Fica inacessível para uma família. Então, faz um plano com um valor com custo baixo e tem acesso de qualidade. Nas melhores clínicas e hospitais, realmente eles chegam e não acreditam que com aquele valor que ele paga, a gente está proporcionando um atendimento de qualidade como a sua clínica, que é renomada, que é linda, que é aconchegante e com um excelente profissional que está ali para atendê-lo super bem e de forma humanizada. É verdade. E completando, né, a minha deixa de ser paciente, foi através dele que eu consegui descobrir que eu estava ingerindo, simplesmente eles, a mais de vitamina B12. Ainda tem essa... Simplesmente eu estava justamente com uma mancha específica, porque eu estava ingerindo uma quantidade a mais de vitamina. E eu achando que estava excelente. Danando hoje vitamina. A moda tá assim, né? Nos soros com vitamina. Tudo. Soro vitaminado. Eita, doutor, eu tô Quando chega- nessa moda, viu? Tudo. Por isso que eu me A preocupei. a vitamina B é uma das vitaminas que mais estimula o surgimento de acne. Tu tá entendendo, Willis? Já tive paciente que a pele era linda, lisa, sem nada, fez um tratamento, tomou um desses soros. Com 30 dias estourou a pele toda. Acredito. Aqui no tórax, né? Acne aqui, acne no dorso. Aí a gente só fez suspender aquela terapia. Tratou a acne, desapareceu com 30 dias, impressionante. Aí ela disse, olha, nunca mais vou fazer um negócio desse. Não, e foi justamente lá, sentada, conversando com ele, no atendimento humanizado. Além de deixar eu mais tranquila, porque eu estava muito preocupada. Porque eu disse, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu... Porque eu fiquei pensando, né? Eu tenho tanto conhecimento, mesmo assim eu caí nessa. E, na verdade, eu tinha ingerido, porque eu tinha comprado 4 vitaminas. Mas interessante como uma coisa Leva a mexa, você acha que está tratando uma coisa e acaba prejudicando na outra. Por isso a importância de procurar um profissional, porque hoje as pessoas querem se automedicar, ou então vai para um aplicativo e procura o que tem que fazer com esse modismo agora de injeções. Não, e falar do injeções. Não, das injeções emagrecedoras. É. Que justamente foi o que o senhor falou. As pessoas ingerem sem consultar um médico
E aí escuta, porque aí vai cair o cabelo, aí porque vai ficar ausente de vitamina. Não, mas nada não, eu vou lá e compro a vitamina. Eu tô tomando B12, eu tô tomando D, eu tô tomando isso, mas às vezes não sabe nem se realmente tá necessitando daquela Exato. vitamina. Exato. E aí eu nem sabia que poderia Pois acontecer deixa isso. eu Eu tomei sim, eu fiz reposição, mas eu fiz os meus exames para saber Você estava se deficiente. eu né? estava realmente com uma deficiência enorme de B12, de D, de ferritina, e eu fiz essa reposição. Mas o importante, você que está em casa, acompanhar os seus exames e fazer consulta com um profissional, Sim. não consultar a internet ou se automedicar. Olha só, você tomar uma vitamina e achar que está tratando e ao mesmo tempo você não está tratando, você está prejudicando a sua pele, como a Natália fez. Então, a importância da prevenção e a importância de sim se consultar com um profissional. E aproveitando também essa deixa, que é importante, você tratou aí, ele falou sobre isso, é a alimentação. Porque às vezes a gente está numa moda de seguir um padrão e a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente tem que ressaltar de ir para um profissional especialista para que possa acompanhar o caso. Doutor, em relação à alimentação, vem trazido por Natália, o que é que a alimentação pode impactar em problemas dermatológicos? Olha, Exatamente. a alimentação, por exemplo, a alimentação rica em vitaminas, por exemplo, vitamina A, vitamina E, vitamina C, são as 3 principais vitaminas que são antioxidantes. Tanto é que você tem sérum de vitamina C a 10%, 0,1% que você aplica na face, por exemplo, para retardar envelhecimento precoce. Né? Então, todas essas substâncias que você tem no produto, você tem nas frutas, nas verduras, nos legumes. Outra coisa que é muito importante, que assim, cada vez mais a gente vê a ingesta de lípidos, né? Principalmente nos pacientes idosos, bebe pouca água, então bebendo pouca água você vai desidratar mais, você vai ressecar mais aquela pele. Então, muitas vezes, uma pele feia pode ser um problema de fato de saúde, uma má alimentação. Aquela alimentação rica em gordura, em fritura, em massas, né? O que é que de nutrientes está levando, né? Não está levando nenhuma vantagem. Pelo contrário, você está causando problemas para você internamente E muitas que muitas vezes vezes vai se exteriorizar na pele. é verdade. E muitas vezes só deixa, às vezes, para procurar um especialista quando está numa situação delicada. Ou quando passa por qualquer outra situação, né, delicada em relação a isso. E aí eu vou tirar outra dúvida, que pode ser que o nosso paciente, nosso cliente, e até quem vai fechar a PrevMed, quando é nas suas consultas, você, a priori, você faz todo esse 360, porque comigo foi assim. Comigo, você começou com a conversa, porque eu já cheguei preocupada. Depois eu fiquei mais acanhada, esperando a oportunidade de você falar. Aí daí eu comecei a contar um pouco da situação, porque eu fiquei com vergonha da situação, que eu disse, meu Deus, eu vou falar que eu tô com isso aqui, vai fazer 35 dias, e mexendo na ferida, né? Porque eu achava que era uma acne, mas não era acne. Aí eu fiquei pensando o que eu vou dizer para ele, né? Mas na A verdade... primeira consulta sempre é um pouco mais demorada, né? Porque você vai fazer uma análise completa da queixa, da história, chegar naquele diagnóstico, para depois você ver qual exame vai pedir, enfim. Os retornos não, o retorno já é mais rápido, você já tratou, você vem, então assim, aquela primeira consulta, às vezes a gente dá um 360, como você Né? diz, avalia do pé, ao dedão do pé, do Inclu- cabelo ao dedão do pé. E verdade, avalia porque, o paciente. inclusive, a gente conversou sobre isso, conversou sobre a pele, que eu tenho umas manchinhas na pele, especificadamente, e aí, em seguida, eu até tenho que marcar meu retorno, e tenho que lembrar que fiz tudo pela PrevMed. E eu não paguei nada, e eu ainda ganhei algumas amostras, e depois eu tive que comprar minha medicação, que graças a Deus eu estou muito bem, viu? Tenho que ressaltar. E depois eu vou voltar novamente para a gente fazer outras coisas. Então, como é importante a gente cuidar da nossa saúde e do nosso envelhecimento. Porque às vezes a gente só quer cuidar quando tem 60, 70 anos. Aí é complicado. Eu estou com 40 e eles é mais nova. Doutor, você atende crianças também? Na dermatologia, sim. Né? Na dermatologia. A partir de quantos anos? De 0 anos. Nasceu. Olha, Bom saber. vamos Então, saber. você que tem Prev Kids, ou quem ainda não fez o plano do seu filho, saiba que o doutor Stefano Lacerda, dos melhores dermatologistas de Campina Grande, atende também o público infantil de 0 anos. Então, trata aí
toda a família e todas as idades. É porque tem muita doençazinha prevalente, que é de prevalência nas crianças. Tem acne neonatal, você sabia? Nossa, sabia. não sabia. Agora, eu tratei muito, assim, a questão de dermatite do meu filho. Quando Dermatite nasceu, atópica, é. dermatite atópica, ele teve que ir para um leite de soja, porque chegava a cortar o cantinho dos olhos aqui, ficava todo cortadinho, todo despelando, a pelezinha bem sensível. E aí, E às vezes, tipo, por exemplo, tem uma das patologias que acomete muitas criançazinhas, é a miliária. A miliária que a gente conhece como brotoeja. Eu ia Que perguntar se era fica brotoeja. aquela pelezinha toda grossa, Bem cheia de grossinha, bolinhas, cheia de... né, de vesículas ali, que às vezes, muitas vezes, dependendo do tipo, a criança sofre, porque coça demais. É verdade. E aí a mãe fica preocupada, né? O que será que aconteceu? Foi o que eu fiz? Foi o que eu fiz de errado? Será que eu usei alguma coisa? Será que foi uma Muitas vezes é alimentação? constitucional É da verdade. criança, é daquela patológico daquela mesmo. faixa etária que depois ele vai crescendo e aquilo vai melhorando. São os Entendeu? cuidados, né? São os É. cuidados, assim. E hoje, quais seriam os principais cuidados? Vamos falar de cuidados. Vamos falar do infantil, já que a gente está no infantil, e daí a gente sobe para o Não, adulto. a pele da criança, quando é uma pele saudável, quase não tem muita coisa para se usar. Tanto é que se você pega a pele de uma criança, parece sei lá, um ouro, né? Tudo limpinho, bem durinho, bem hidratado, né? Agora, à medida que você vai envelhecendo, não, você vai fazendo as coisas erradas da vida, que ninguém educa fazendo as coisas certas, é como biscoito recheado, toma refrigerante, toma e aí você vai crescendo nessa rotina. Mas assim, a gente já falou da alimentação, assim, o que você pode fazer para a sua pele, né? Sim, sim. A alimentação saudável é uma dos fatores de influência, né, na pele. A hidratação por via oral também, você beber bastante líquido. E, por exemplo, praticar atividade física, né? Outra coisa. A hidratação corporal também Aí é já ia falar com importante, relação à porque muita hidratação gente hoje não corporal. pensa em hidratar a pele, pensa em passar um hidratante, mas na forma de se perfumar. Né? É. Geralmente o pessoal, quero hidratante, E porque é é cheiroso. E é Mas ninguém está diferente. pensando em hidratar a pele, que É, tem a diferença de usar o hidratante perfumado e o hidratante que de fato vai tratar a tem pele. gente que chega no consultório dizendo que usa um hidratante tal, né? Que a gente sabe que é esse perfumado. Que quando a gente vai olhar a pele tá seca, seca, É seca. verdade. Mas eu uso, doutor, uso todo dia. Eu tomo um banho e passo Acha que está hidratante. tudo Aquilo certo, fazendo é, certo. É verdade. Por entendeu? isso que é importante a gente ressaltar e alertar os pais que estão em casa, as mães, como é importante você se prevenir. A gente, às vezes, foi educado a não ir para médico, sabia? Ainda existe esse mito. Se você for analisar, pouquíssimo da população vai para médico. Olha, uma coisa que é importante, que as mães, vocês que vão ser mães, não sei se já são, Iris Eu é sim. mãe, eu ainda não. deveria educar uma criança, por exemplo, a criança quando nasce, quando começa a crescer os dentes, o que é que a mãe faz? A primeira vez. Começa uma escova de dente e um creme dental. Vamos, menino, escovar os dentes. Aí tomou café, menino, escova Escova os o dentes. dente. Almoçou, menino, escova os dentes. Jantou, menino, escova os dentes. Dormiu, vai escovar os dentes, menino. E aí você vai crescendo com essa rotina que você faz isso de forma automática, né? E o que deveria se fazer também, a partir dos 6 meses, 1 ano de vida, é educar aquela criança a usar o protetor solar. É mesmo. Diariamente. É mesmo. Minha filha usa protetor Entendeu? solar, mas usa mais justamente por conta da parte estética. Como já é uma mocinha, tem 13 anos, então ela já se habituou a passar o protetor, independente do que ela vai fazer. Já o menino não passa protetor, porque eu acho que tem essa diferença também do autocuidado. O homem ele é um pouco mais difícil de ter esse autocuidado. Hoje você recebe muitos homens no consultório para prevenção ou mais para tratar a doença? Já com doença. É mais para tratamento, porque nós mulheres procuramos mais para prevenção. E aí você, quando eu pego um homem que eu vou tratar o sexo masculino, e aí eu tenho todo um cuidado de explicar a forma de se usar a loção, o creme, a pomada, porque quando você explica, a adesão, né, do tratamento fica bem mais eficaz. É. Tem médico que faz assim, tá aqui a receita, use isso aí, daqui a um mês volta. Às vezes ele não sabe mais nem ler, né? Às vezes tem uns que não sabe ler, não sabe como é que vai usar. Quando volta com 30 dias ainda está doente do mesmo jeito. Mas, Porque de não fato, fez. bem ressaltado, essa sensibilidade do médico com o paciente é muito importante.
porque você faz com que o paciente, não é que ele volte para você, mas que ele volte para o tratamento. É igual uma sala de aula. Quando você gosta do professor, você sente prazer em ir para a aula, porque está na aula daquele professor, daquela professora que você se identifica. Sim. A aula fica até mais gostosa, fica mais prazerosa de você estar ali escutando. Quando você vai para um professor que você não se identifica, fica chata a aula. E às vezes não é nem a matéria, é o próprio professor que acaba com a matéria. Então, acho que da mesma forma é com a medicina. Com certeza. Não é sobre a especialidade, não é sobre. É sobre o médico. Então, É sobre o médico convencer o seu paciente de voltar e de ter essa recorrência em prevenção. Porque a pessoa vai sentir prazer. Ah, eu amo o doutor Stefano, eu vou nem marcar com uma consulta certeza. para ele, porque realmente eu tenho que ver como é que eu tô. Então, é muito importante isso que você falou, de acolher bem, de tratar, né, ser mais humano, ensinar, pegar, é, realmente estar ali ao lado, tem faz toda a diferença. Porque faz se toda a hoje diferença. você como médico, né? Você como médico trata bem seu paciente, ele vai se sentir realmente confiante e acolhido. Porque se ele está ali lhe procurando, é porque ele precisa de você. E volta. E ele volta. Então, assim, Volta. se você é uma pessoa que tem paciência, tudo bem, vivemos no mundo, mas se você tem a paciência de explicar para ele o que ele vai fazer, ele vai fazer. E ele vai voltar. Hoje, a gente observa que tem muitos médicos que não são assim tão acolhedores como você. Eu já atendi ela em Serra Branca, um tempo desse aí Uhum. atrás. Que aí essa semana, porque já faz mais de uns 4 anos que eu saí, eu deixei, fiquei só em Campina, tempo da viagem, né? E aí um paciente sai me procurando. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Foi me achar lá numa das clínicas que eu trabalho. Acredita? Foi bater lá à noite para fazer a consulta. Para poder né? ser Olha, eu atendido. procurei o senhor, vim encontrar o senhor aqui, porque o senhor me tratou, aí por aí vai, né? Pois deixa eu lhe Voltou contar pra um clínica caso. de Pois novo. deixa eu lhe contar um caso, que eu atendi uma cliente ontem lá na PrevMed, eles chegou logo depois. Eles foram fechar o plano com a gente. Dona Betânia, um abraço para a senhora. Aí ela vai ver esse podcast. Ela fechou ontem o plano, ela e o esposo. Simplesmente, quando eu entreguei, eu fui imprimir para ela a nossa rede credenciada. E aí eu disse, não, aguarda um pouquinho, a gente faz a proposta, ela bem tranquila. Aí ela abriu e ficou folheando lá. Aí chegou uma hora que ela olhou, aí estava lá, clínica tal, e ela ficou olhando, olhando. Aí eu disse, tá com dúvida? Eu, né? Bem comercial, ela tá com dúvida? Eu disse, rapaz, eu tô com uma dúvida. Esse doutor Stefano aqui, ele é um baixinho, assim, branquinho. E eu olhava para ela, tentando, né? Baixinho, branquinho. Se ela sem querer dizer que era meu, né? Calvo. Sim, ela, eu, pode continuar. Ele tá atendendo aqui, bem pertinho no Catolé. Ele fez, mas rapaz, deixa eu lhe contar, eu vou fazer e vou marcar para ele. Aí eu disse, ela fez, ele salvou minha vida. Inclusive, cheguei na Santa Clara de madrugada e era seu plantão. Aí eu disse, não, certeza é ele, porque, né? Também trabalho lá. Aí eu disse, mas eu vou dizer a ele, porque amanhã ele vai estar no podcast com a gente. Ela disse, pois diga a ele que ele salvou minha vida. Tá vendo? E eu vim de Areia, uma dor insuportável, e lá você conseguiu. Salvo não me engano, ela teve uma crise de vesícula. Eu nem entrei tanto no detalhe, porque foi tantas conversas maravilhosas, mas ela focou lá no nome, que ela não sabia se era Lacerda, né? Aí ela ficou. Aí eu fiquei preocupada, eu disse, tá com dúvida? Ela disse, Mas não. é um médico que atende bem, marca a vida da gente. A gente sempre vai É. lembrar. Tanto do ruim, Ela vai marcar pra negativamente, quando voltar, né? e o bom a gente fica ali na cabeça de sempre indicar, de sempre voltar. E eu queria lhe parabenizar, né, pelo seu atendimento. Eu quero lhe parabenizar porque realmente muitos dos nossos clientes, quando você ainda não era credenciado, procuravam você na nossa lista. E hoje continuam procurando. Você vê, né, que tem uma demanda aí de atendimento PrevMed. Então, muito obrigada por acolher bem os nossos clientes, seus pacientes, né? Obrigada por essa troca que a gente tem, que é muito importante, essa parceria, né? Que a parceria ela tem que ser boa para os dois lados. Então, agradeço demais e que bom que a gente se comunica nessa forma de humanização, né? Porque a PrevMed é humanização e é democratização. É isso, a gente quer dar acesso de qualidade, quer poder proporcionar médicos assim como você, né, de qualidade para os nossos clientes que pagam um valor bem mais baixo. Então, mais uma vez, você que não tem plano, que ainda não cuidou da saúde, que não fez os seus exames preventivos, sua consulta de rotina, venha para a PrevMed. A PrevMed é o plano que cabe no seu bolso, cabe para você fazer para toda a sua família, deixar todo mundo assegurado e trabalhar fortemente a prevenção e prevenir
qualquer doença, porque prevenir é melhor do que tratar. Não, agora ficou essa. Ficou jargão, né? Não, e com certeza, e aproveitando o que Iris falou, você também que fizer seu plano hoje, com certeza já vai sair com seu combo laboratorial, porque você observou aqui no nosso podcast que nós temos que sim fazer os nossos exames mais básicos, mas sempre atualizando. Então, quando você faz a prévia, automaticamente você tem 12 meses para realizar o seu combo laboratorial. E a gente vai falar um pouquinho, né, Iris, sobre a questão dele. Ele como médico, que eu acho que agora é a experiência dele, como médico estando na PrevMed, né? O que é que tu Isso. acha? Com certeza. E aí, qual é a sua experiência, né, sobre... Porque, na verdade, quando ele foi, com certeza, quando a gente credenciou, ele não entendia, não sabia que plano é esse, né? Um plano novo no mercado de Campina, porque existimos há 18 anos em João Pessoa, mas aqui em Campina ainda somos um bebê, né? Com 2 anos e meio, mais ou menos, de operação. Então, foi através de alguma indicação, você já tinha ouvido falar de algum médico amigo, ou não só a nossa equipe que entrou em contato? Isso. Como foi os primeiros atendimentos? Qual foi as suas primeiras impressões em relação à PrevMed? Não, assim, a PrevMed entrou lá na clínica através de apresentação de um de vocês. Foi lá na clínica, conheceu, gostou e perguntou se nós queríamos fazer o credenciamento. Mas, assim, a princípio, eu fiquei, eu digo, não sabia, como você falou até agora, né, de onde era o plano, como era, né, com quem a gente ia trabalhar. E aí foi uma das meninas de vocês, que eu não sei, não me recordo quem foi, mas que deu segurança, Ó, né? Porque eu acho que, acima de tudo, a relação entre médico e plano tem que ser uma relação de confiança, Com toda né? certeza. É como casamento, é a mesma é coisa. a mesma coisa. Você É. tem que confiar ali e você tem que dar, como é que se diz, a chance, né? Porque casamento se encerra do mesmo jeito, né? E com a PrevMed, a forma como vocês nos tratam, né, é fantástico. O respeito, né? O respeito em orientar os pacientes para aquela clínica, o respeito na questão monetária, do pagamento sem dia, vocês nunca atrasam, enquanto que a gente sabe que tem outros planos aí que, né? Exatamente. E vocês têm todo um respeito. Então, isso aí é uma mão de via dupla, né? verdade. Da mesma forma como vocês nos tratam de uma forma bem diferenciada, eu acho que a gratidão é fundamental na vida da Isso é pessoa. muito bom, A Iris, pessoa, escutar. a outra mão vai falar do Esse mesmo é um jeito. dos nossos valores, porque eu É. acho que É credibilidade, responsabilidade, responsabilidade se constrói dessa forma. né? Como eu falei, tem que ser uma via de mão dupla, tem que ser bom para os dois lados. Então, se a gente quer uma base de médicos de qualidade, uma base de médicos competentes, a gente tem que honrar com aquilo que a gente prometeu. Então, é isso que a PrevMed faz há 18 anos, por isso que a gente tem tanta credibilidade no mercado, Pois, tem construído essa credibilidade. Primeiro, agradecer pela primeira oportunidade, porque quando você abre a porta, a gente mostra realmente a confiança que a gente passa. Mas primeiro você abriu a porta para entender o que era PrevMed. Então, você também que é médico e ainda não é credenciado a PrevMed, entre em contato com a gente, vai ter um QR Code aqui, procure saber, né, como que funciona e venha ser um médico também da nossa rede credenciada, assim como o Dr. Stefano Lacerda. Muito obrigada, doutor Stefano. Não, assim, eu fiquei escutando e automaticamente só vinha assim um som assim dizendo, meu Deus, a gente tem isso como um dos nossos principais valores. A gente trabalha para construir isso aí, nosso nome, a nossa credibilidade, a confiança no mercado, que é importante, mais do que qualquer coisa. Quando você entende que os dois lados, eles se conversam, você entende que a coisa cresce. Mas ela está firmada numa credibilidade tão grande, que eu acredito que é isso que é a PrevMed, é você pautar na credibilidade. Até porque hoje esse ramo de plano é um ramo que se popularizou, né? É tanto nome no mercado que, para vocês que são médicos, é tanto plano que chega batendo na porta, tanto plano novo que vocês ficam, mas e aí? Qual que eu devo escolher? Porque realmente tem uns que chegam no mercado, vão embora, tem uns que vêm, deixa vocês na mão Tem e uns vão que embora. tem uns que abriram 6 acessibilidade, meses. né? A acessibilidade do profissional, do serviço, junto à PrevMed. Né, com os responsáveis diretos, né, da empresa.
Tem plano aí que você credencia, não sabe nem quem é o CEO, quem é o dono, quem é o responsável, quem é o gerente, a quem você vai se portar. É Lá verdade. não, a gente sabe, vai para ali, vai para lá, né? Você encontra a Inclusive, pessoa responsável. exatamente. Inclusive, eu até disse a ele que a nossa sede mudou. Convidei ele, vamos tomar um café. Vamos, sim. Um cappuccino, Um que ele é chique. cappuccino. Chamar você e Everton para tomar um café lá. Porque eu disse a ele que estamos com uma sede nova. Eu disse, estamos bem pertinho de você. Aham. Estamos com uma série nova e com um novo propósito também, né? É. Porque hoje é uma série maior, uma série mais robusta, onde a gente está colocando também um ponto de coleta laboratorial para facilitar também para o cliente que vai lá marcar sua consulta, já tem guia de solicitação de exames, já faz a coleta lá mesmo, além de uma ambulância nova que está chegando próxima semana para atender domiciliar, que é o único plano da Paraíba que tem esse atendimento diferenciado, que é o atendimento médico domiciliar. Então, qualquer urgência que o nosso paciente passe em casa ou em qualquer lugar que ele esteja, ele aciona e nós mandamos uma equipe com ambulância para atendê-lo e medicá-lo onde ele estiver. Então, essa equipe vai estar em cima do nosso prédio, onde vai ter todo um local de descanso para a equipe, com copa, tudo muito projetado, bem aconchegante, e a ambulância na porta da empresa, para a hora que o nosso paciente acionar, vai ter o atendimento, de domingo a domingo, 24 horas. Então, é um projeto assim. É bem Não, bacana. ele vai muito além do que você vai. Porque Você é vai. somente um plano. Ele vai né? muito além, porque o cuidado é muito. Ele está na base. Você vai conversar com as pessoas que têm muito conhecimento de plano. Eles têm mais conhecimento de plano, já veio também do ramo, mas eu sou recente em plano, né? Eu vim pouquíssimo, 2 anos para cá. Mas o cuidado que a Prevmed tem para com as pessoas, e não é só uma pessoa, não é apenas o paciente, porque não é só ele que está sendo beneficiado, é toda uma rede de pessoas. É uma pessoa que está lá, está vendendo o plano lá na sua empresa, é o colaborador interno que também foi beneficiado, é um parceiro que acabou de fechar, é o médico que acabou de se credenciar, é o colaborador que ela acabou de contratar, ele também vai ser beneficiado de alguma forma. Então, é isso que é a Prevmed. Então, quando você vai falar sobre isso, as pessoas às vezes Hoje não... a Prevmed tem mais de 60 colaboradores entre João Pessoa e Campina, 70, não com isso. central de atendimento, É. com todo o suporte que a gente tem para dar para o nosso cliente e para os nossos parceiros. Mas, assim, já puxando para encerrar, doutor Stefano, Isso. eu queria deixar primeiro um recado meu, né, para quem está assistindo, mas também gostaria de escutar um seu recado final em relação a tudo que a gente conversou. Dar aquele recado final ali para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou deixar o meu recado. Prevenção é tudo. Não adianta se automedicar, procurem um médico, façam os seus exames, porque de fato é importante cuidar da saúde. Muitas vezes nós cuidamos da casa, cuidamos do trabalho, da família, mas se não cuidar de você, quem é que vai cuidar de todo o resto, né? Então eu acho que o autocuidado ele é importante e necessário. Então, com a Prevmed, você tem essa prevenção e esse autocuidado. Bom, e o meu último dos últimos, ou então seja o primeiro de outros que virá Sim. podcast, é o seguinte: a pele, pessoal, você tem que entender que a pele é um órgão. Da forma como é o coração, da maneira que é o cérebro, da forma que é o rim, a pele é um órgão. É um órgão que protege, né, o coração, protege o rim, protege os músculos. Então, assim, se você não tiver um cuidado adequado para com ela pode ser uma porta de entrada para germes e bactérias, e daí surge infecção generalizada. Então, assim, cuide da sua pele com carinho. Procure o dermatologista responsável, que de sua confiança, né? E faça a sua consulta preventiva, que como a Iris disse assim, prevenir é melhor do que tratar. Verdade. Né? Não tenha dúvida. É assim, para afindar esse podcast, além de agradecer em nome da Prev, né, Iris? Agradecer por você ser um dos médicos também tão renomados, mas eu acho que não é questão de renomação, é questão de reconhecimento. É você ser um médico humanizado, que é o que a Prevmed é. Então, eu quero agradecer, queremos agradecer. Queremos agradecer pela oportunidade também que Sim. você nos deu de estar na nossa lista, porque é um privilégio ter você com a gente. Obrigado, Então, que e obrigado agradeço. também por ter tirado um tempo do seu Tempinho. dia para estar aqui com a gente.
Foi um prazer, né? No começo a gente chega meio tímido, Mas se solta. depois vai E quem está em tranquilo. casa, exato. E quem está em casa, sinta-se acolhidos. A Prevmed é isso. É acolhimento, é cuidado. E você vai muito além. A gente não é um plano, a gente cuida da sua vida. E é isso. Um abraço. Ok. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.